Quer entrar de vez no competitivo, aumentar suas chances de topar torneios ou simplesmente melhorar como jogador? Então faça o coach com o Paulo PRJ. O coach é feito de maneira totalmente online, onde você, juntamente com o Paulo, irão analisar os seus jogos, discutir sobre deck build e imaginar a melhor estratégia para o tipo de desenvolvimento que você quer. Pois é tudo feito sob medida de acordo com o que você pretende. Se você pretende jogar um regional, é feito um metacall de acordo com aquele metacall da tua região para aumentar a tua chance de topar, ganhar torneios. Se for para jogar um torneio a nível nacional, a mesma coisa, ou simplesmente para melhorar como jogador, entendendo o jogo de uma maneira geral, global, ou até para counterar os decks da sua local. Não importa o seu objetivo, o coach com Paulo PRJ é uma ótima solução para você crescer dentro do jogo. Então entre em contato com o Paulo através de suas redes sociais, marque um horário, faça o coach e melhore como jogador. Links na descrição. Fala aí galera, eu sou o Tei. Que bagunça, meus amigos, que bagunça. E muito bem, meus amigos, estou aqui para poder falar sobre, mais uma vez, o competitivo do Yu-Gi-Oh! Para onde a gente pode olhar por enquanto. Na ausência de torneios online ou de torneios físicos principalmente, a gente tem que olhar para algum lugar. E esse lugar que a gente está olhando é o Dueling Book. Recentemente eu fiz um vídeo que você pode ver aqui em cima, falando sobre a tier list do metagame, pelo menos na minha visão, nesse momento do jogo. Dito isso, lá naquele vídeo foi perceptível, inclusive teve comentários falando que puta que pariu, como esse maluco muda de ideia. É porque tá confuso, o meta está confuso. Apesar de sabermos mais ou menos o que tá ponderando ali, a galera ainda tá testando bastante. Definitivamente não existe um consenso. Apesar de existirem sim os decks de 60 cartas que estão sendo muito populares, a galera tá usando o Based, tá usando o Tennis Sword Soul, tá usando principalmente o Eldritch, mas ainda assim não é um consenso que eles são as melhores coisas. Eles até são bons, mas tem algumas, a galera tá testando, não tem uma unanimidade, apesar de termos sim mais ou menos a noção de quem são os decks melhores posicionados, mas tá tudo muito aberto. E aí eu quero trazer pra vocês, pra poder enriquecer um pouco a nossa análise, porque há um tempo atrás eu fiz um vídeo que você pode ver aqui, falando sobre a primeira semana do Dueling Book, do High Rate do DB, onde um cara fez um vídeo onde ele compilou as informações com questão de win rate, de aproveitamento e tudo, as estatísticas estavam bonitinhas lá, e lá tava dizendo qual era a tier list do DB baseado no uso do top 25, que são jogadores teoricamente que estão mais influentes, jogando mais naquele momento. Então hoje eu quero fazer aqui não uma parada com estatística, eu só quero mostrar pra vocês. Você só vai ver aqui, a gente só vai verificar quais são os decks que estão sendo utilizados pelos 25 melhores colocados no High Rate do DB, pra gente aumentar ainda mais essa salada de que tá o metagame. Mas a partir daí a gente consegue tirar algumas conclusões, tá? Então o objetivo é esse, vamos ver quais são os decks que estão sendo utilizados pelos 25 primeiros colocados do DB e vamos ver se a gente consegue tirar um recorte do metagame olhando pro único lugar competitivo que a gente pode olhar por enquanto. O assunto de hoje é esse, meus amigos, partiu, então vamos lá, depois dela, a transição. Caralho, já tá me dando uma dor de cabeça da porra gravar isso aqui, porque eu já tentei gravar 3 vezes e todas as vezes deram errado. Vamos ver, agora eu vou tirar a minha webcam aqui da frente pra gente poder acompanhar a tela do DB ali atrás, obviamente. Muito bem, com a tela do DB aqui, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro passo, eu vou entrar aqui, obviamente, na ranking, certo? Então, primeiro, pra quem não sabe como que funciona a parada aqui do DB, funciona da seguinte maneira. Aqui no canto você tem a experiência, então quando você entra lá na tela de um jogo, você vai ver de um lado é o rating do jogador e do outro é a experiência. A experiência é o que você conquista jogando o DB em absolutamente todos os formatos. O rating, ele muda a cada formato, então a cada banlist que tem, reseta, tá ligado? O rating. E aí, quando você vai jogando as ranqueadas e você vai ganhando, você vai aumentando o teu rating na ranqueada, certo? E aí, quanto maior o teu rate, obviamente, maior a tua posição aqui. Então, como vocês podem ver, esse aqui é o primeiro colocado do DB. Esse jogador aqui, né, que é o Daniel Match. E o rating dele é 1317. No momento, é o maior rate do DB. Eu tô gravando isso hoje, dia 22, terça-feira, às 10h41. Eu tô gravando nesse momento. Amanhã pode mudar. Quando você tá vendo esse vídeo, pode estar totalmente diferente. Porque ainda tá no início. Isso com certeza vai mudar. Jogadores conhecidos vão voltar a estar aqui. O Nash, por enquanto, não tá aqui, por exemplo. O Mad
Madison Beer não tá por aqui, uma caralhada de jogador, como é que é? Franco Persano, que joga bem de PK, não estão por aqui, mas isso vai mudar, não importa, eu só quero trazer pra vocês um recorte, tá? Então o rate maior aqui, ó, é 1317, e no top 25, que tá aqui morrendo no Paradox, tá com 932, esse no momento é o high rated que eu tô pegando aqui, né? Então os 25 melhores jogadores, tá? Então aqui vocês podem ver, tá listado os jogadores que vocês podem ver, o Daniel Match, Iruki, o Paulo inclusive fez uma match contra esse cara, né? Esse maluco aqui, o Rapsodo, que inclusive é BR, né? O maluco ali do Pará, que gosta pra caralho de jogar de franquia, mas tá jogando de Gnista. E outros jogadores aqui, né? Que vocês podem ver, tananã, tananã, tananã. Se você acompanha bastante DB ou vê os meus jogos comentados aqui, você deve conhecer e já ter visto pelo menos vários desses jogadores. Dito isso, agora a gente vai verificar no apanhado geral quais decks esses caras estão utilizando. Partiu, meus amigos, transição. Beleza, então agora eu vou trocar aqui a tela pra vocês verem, porque eu vou mostrar pra vocês, simplesmente numa planilhinha do Excel bem vagabunda que eu fiz, que é mostrando os decks que a galera tá usando, tá? Então aqui, como vocês podem ver, eu tô mostrando a tela do Excel, onde eu coloquei o nome do jogador, todos eles na mesma posição que eles estão nesse momento ali no high rated do DB, e coloquei aqui os decks que eles estão usando, tá? Então o Daniel Match, que é o primeiro colocado, ele tá jogando de Flanders, que é com a nova carta, na verdade, né, de Battle of Chaos, que é a Spell Quick. Esse aqui é o deck que tá sendo utilizado pelo jogador que é o primeiro colocado. Se eu tirar essa tela aqui da frente e a gente voltar de novo ali pro DB, eu vou... Opa! Abri a parada errada. Se a gente voltar de novo aqui pro DB, eu vou colocar aqui na tela o perfil dele, tá? Esse aqui é o Dernier Match, é o perfil dele, como vocês podem ver, ele vem jogando todas as partidas de Flanders. Esse lugar onde eu tô vendo é onde eu vejo os jogos comentados, né? Eu pesquiso o nome do jogador aqui, no Yu-Gi-Oh! Scoop, tá? E aí, baseado nisso, ele vai mostrar os 20 últimos jogos que ele fez dentro do Dueling Book. Então, como vocês podem ver, ele vem jogando constantemente de Flanders e tem uma win rate ok, né? Então, dos últimos 20 jogos, ele perdeu 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos. Perdeu 6 jogos, ganhou 14, tá? Então esse é o aproveitamento desse Flanders. Lembrando que como nesse momento o High Rated não tá com a pontuação muito alta, esses jogadores aqui que estão em cima, eles vão acabar pegando jogadores com rate baixo, tá ligado? Tudo bem que pode ser alguém que tá tentando subir no rate lá e tal, pode ser jogador competente que tá tentando subir de posição, ou pode ser qualquer perrapado que só tá jogando aleatoriamente lá. Claro, vai ter pra caralho. Mas essa aqui é a posição desse cara, tá? O próximo aqui que a gente vai ver na nossa lista, como vocês podem ver ali, o Iruki, ele tá jogando também de Flanders. Então, nesse momento, dentro do High Rated do DB, os dois melhores colocados do DB estão jogando de Flanders. Como se você assistiu meu vídeo de tier list, você viu lá que eu disse que o Flanders era um rogue barra tier 2 barra rogue, e não passa muito disso. Mas os caras estão usando e estão indo bem. Se a gente for avaliar aqui o perfil do Iruki, vocês vão ver aqui que ele tem jogado de Flanders os 20 últimos jogos de maneira bem consistente, perdeu 1, 2, 3, 4, 5, 6 também e ganhou as últimas 14. Um aproveitamento parecido com o do outro herói ali, né? E aqui vocês podem ver as matchups que ele jogou contra, né? Prankids, Flanders, Mermeio, Flanders, Dinossauro, Infernable, bem diversificado. Flanders, Dino, Artefato Shadow, Luna Light, Eldritch, indefinidos, que podem ser Brave Token ou algo do tipo. E enfim, esses são os jogos que ele pegou e esse é o aproveitamento que ele tá tendo até o momento. Passando ali, isso aqui é foda, porque eu tenho que ficar alternando as listas, né? Mas beleza. O próximo ali, que é o terceiro colocado, é o Lolo Nebu. E essa aqui é a parada mais WTF que tem no High Rated nesse momento, que o cara tá jogando de Dino. Sim, Dino. Tem uma partida que eu já gravei dele, que deve upar lá no meu canal de jogos comentados nos próximos dias, mas o Dino que ele tá jogando é um Dino FTK. Pois é o Dino FTK. Eu comentei, eu vi o jogo dele, né? Eu vi um dos jogos dele. E ele tá jogando com um Dino FTK, que se você não sabe, é que usa aquele bicho lá que é um Synchro grandão, que quando ele entra ele cria vários tokens de uma vez, faz aquele link horroroso, que troca os bichos de posição. A tua pílula invoca o Dogoran pra você invocar o Chronomele e dar FTK no cara, porque ele dá 1000 de dano vezes a quantidade de monstros na mesa. E aí conta os tokens do oponente, conta os monstros teus, você dá 8000 de dano no cara, porque sim. Basicamente essa é a proposta do deck. Tirando isso aqui da frente pra gente passar pro perfil dele, esse aqui é o perfil do Lolo Nebo, e ele tá jogando de Dino, como vocês podem ver, de maneira, né, consistente nos últimos, todos os 20 últimos jogos ele jogou com esse deck, e perdeu 1, 2, 3 partidas. O aproveitamento dele nas últimas partidas é melhor do que os dois primeiros colocados, mas claro que os outros estão com um rate maior. E esse é o terceiro jogador, né? Se eu for ficar fazendo assim, jogo por jogo, de jogador por jogador, provavelmente eu vou demorar pra caralho. Então vamos tentar agilizar um pouquinho isso aqui. O quarto colocado que vocês podem ver ali é o Stali 1953, um filho da puta, claramente. E ele tá jogando de Brave Tenyi Rose Dragon e Sword Soul. Se a gente for olhar aqui no Yu-Gi-Oh! Scoop dele,
ele tá jogando, aqui mostra Sword Soul Tenyi, tá ligado? Mas se você pega qualquer partida dessas dele aqui, você vai ver que ele tá jogando de 60 cartas e você vai ver as cartas de Brave Token. Isso se o meu navegador quiser colaborar. Então eu peguei um jogo aleatório aqui, né, que é o último jogo que ele jogou. E aqui, como vocês podem ver, as cartinhas, né, ó, o Tenyi, o Brave Token, o Rose Dragon, e mesmo assim lá no High Rated diz Sword Soul Tenyi. Tem Sword Soul, claro, mas não é o foco do deck, como eu já falei aí em outros vídeos. E ele tá jogando com esse deck de maneira bem consistente. Dos últimos jogos, perdeu 1, 2, 3, 4 partidas, ganhou 16. Esse é o aproveitamento do nosso herói. O próximo deck pra gente acompanhar ali, como vocês podem ver, é o Rapsodo. O Rapsodo, ele desse deck tá alternando mais, né, porque eu até conversei com ele e pra ver qual era a parada do Tribrigade, que eu já, do Ignista, que eu até fiz um jogo comentado recentemente lá de Ignista no meu canal de jogos comentados. E aí ele falou que ele tem a tara de jogar no DB só com decks que ele tem. Ele jogava muito de Prankids. Caralho, alguém se inscreveu agora. Obrigado aí, seja lá quem for, mas beleza. E aí ele tava jogando de Ignista por causa disso. Mas aqui, como vocês podem ver, se você for olhar os últimos jogos dele, ele jogou de sala, Tribrigade, sala, Ignista, sala, Ignista, sala, Ignista, sala, bom, mas enfim. Mas a grande maioria que ele jogou foi de Ignista e de Prankids. Os últimos jogos ele tá testando Salaman Grid, aparentemente. Mas esse aqui é o quinto colocado, né, passando pro próximo, que eu não consigo falar da mesma maneira que eu falei dos outros, porque os outros estavam jogando com o mesmo deck sempre. Então, como o Combustível quer falar do Dex e não de exatamente o jogador, vamos passar pro próximo aqui. O quinto colocado ali que vocês podem ver é o PCS3, que ele tá jogando de Brave Eldritch. E o Brave Eldritch, como vocês podem ver aqui na minha listinha que eu tinha feito, né, esses são os decks. Então a gente tem 4 Flanderise no top 25 e temos 3 do Eldritch Brave Token. Tá? Além disso, você tem aqui dos Prankids, né? Você vai ter Brave Prankids, você vai ter 1, 2... basicamente tem 3 Prankids, né? Esse cara, ele jogou um pouco com cada um desses decks, mas ele tem 4 Prankids, digamos assim. 3 da galera que tá jogando main mesmo com deck. Só que um dos Prankids é com Hero, os outros 2 é com Brave Token, tá? Então tem essas diferençazinhas aí. Esse aqui é o cara que tá jogando de Brave Eldritch, que basicamente é o deck que o Paulo vem usando, né? O deck de 60 cartas lá, que é esse amigão aqui. E ele tá jogando, aqui vai mostrar Eldritch Hero, mas tem os Brave Token, tem a engine de Cyberse principalmente, e é esse deck aí. Então, esse aqui é o jogador do sexto colocado, né? Próximo deck é do nosso herói aqui, o Sky Strike Ace Rose, que já é caracterizado, obviamente, pelo nome dele, como vocês podem perceber, jogando de Sky Strike. Dos últimos 20 jogos ele perdeu 2, é um cara que sempre tá lá em cima nas mesas, então, e ele é um cara que joga bem de Sky Strike, tá ligado? E esse aqui tá sendo o aproveitamento dele. Ele tem algumas partidas aqui com jogadores que estão, nesse momento, no High Rated, olha só, e passou a rola em todos eles, no Paradox, no Baby's Dash, no Rapsodo, nesse cara aqui, né, no pois é, então, esse cara aqui sabe o que tá fazendo, tá jogando Sky Strike, que eu ainda considero como sendo um deck só rogue, tá? Mas tudo pode acontecer. Se você for um bom jogador e estiver jogando no DB e pegar de repente algum jogador ruim, e se for bom com o deck, porque o deck ainda assim não é um deck horrível, é um deck ok, Sky Strike, né? Partiu. Próximo maluco ali pra gente falar é o King Dark, né? Que vocês podem ver, ele tá jogando de Brave Prankids. Então, o amigão aqui que é o King Dark, inclusive eu tenho que fazer mais partidas dele porque é o deck interessante, das últimas partidas que ele perdeu 4. E ele vem jogando consistentemente de Prankids, como vocês podem ver, com exceto uma partida que ele testou Tribrigade. Então, pois é, Prankids performando bem. Como eu disse lá no meu vídeo de tier list, creio eu que nesse momento o Prankids é um dos tier 1 do metagame, apesar de não estar sendo representado dessa forma aqui no High Rated nesse momento. Próximo deck que vocês podem ver ali é do MMCR13, que está jogando de Brave Phantom Knight, e cabe a ressalva de que aqui é o único Phantom Knight dentro do top 25 nesse momento, por vários argumentos, como eu já falei em vários vídeos, né, apesar de ser o deck mais forte, aqui mostra Hero, tá ligado, mas é Phantom Knight. Quando você abre uma partida, você vai ver que é Phantom Knight. E ele perdeu 2 das últimas 20 partidas que ele fez. E, como eu disse, o Phantom Knight, apesar de ser um deck extremamente forte, e eu ainda considero ele como sendo tier 1, mas é complicado, cara. O deck é muito pior do que os outros do segundo, até do que os decks de 60 cartas, dependendo de como ele é buildado, tá ligado? Então é complicadíssimo pro PK, apesar de ser um deck extremamente forte. E eu acho que o fato de ter só essa quantidade ali no top 25 faz total sentido, tá? Faz total sentido. Próximo deck ali pra falar sobre é o Arturo Bonilla, que tá jogando também de Brave Eldritch, tá? Então, como vocês podem ver aqui, o cara tá jogando de Brave Eldritch e perdeu 4 das últimas várias partidas, então os caras são consistentes nas vitórias, como vocês podem ver. Mas é o Eldritch Cyberse, né? Eu até coloquei ali na lista como 7, né? CETE, que é como o Paulo batizou o deck. Próximo deck ali é o deck do Kira99, que tá jogando de Brave Prankids, tá? Então,
tá jogando aí de Brave Prankids. O próximo é o Elijah Green, e aqui eu já vou meter o foda-se porque eu não consigo falar de cada um dessa forma que eu tô fazendo, senão o vídeo vai ficar enorme. Aqui cabe até uma dor no coração do Elijah Green, porque provavelmente ele é o que mais perdeu dos que foi mostrado até agora, né? Perdeu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partidas, ganhou 12 das últimas 20 e tá jogando consistentemente de DDD, um herói. E o DDD, como eu disse, é Tier 2/Rogue deck, né? Nesse momento, sendo até mais Rogue do que Tier 2 talvez. Mas é um deck legal, competente, interessante. Acho muito bom que o DDD esteja performando bem. E pelo menos tem um no High Rate do DB. Eu acho que o Nash ainda continua testando ele. E teve até um profile do pack do torneio que ele jogou usando esse deck. É até interessante. Dei uma olhada lá depois. Partiu. Voltando aqui pros decks, que eu acho que só vou ficar neles para o vídeo não ficar gigantesco e eu não precisar ficar alternando. Afinal de contas, vocês podem ir lá e ver o perfil dos caras. Os próximos decks pra gente falar é o Maybe's Destiny, que joga de Dragon Link há muito tempo, e pelo que eu tinha visto, pelo menos no jogo que eu vi dele, ele tava jogando de Dragon Link puro, não era Dragon Link com Brave Token, diferente do I Love Beer, que vem jogando sim de Dragon Link, mas é um Dragon Link Brave Token de combo, e não é de 60 cartas, é de 43 eu acho. Então o deck dele é bem interessante, já tem vídeo no meu canal de jogos comentados, você pode ver lá, inclusive, que dropou ontem, na verdade dropou hoje que eu tô gravando, mas pra você que tá assistindo, dropou ontem. Meu Deus, outra pessoa se inscrevendo, puta que pariu. O próximo pra falar aqui é o Absolute Bucket, que também é um resistente que vive jogando de Drytron. E eu acho que dos caras que jogavam de Drytron, mesmo ferrenhamente no DB, ele é o que continua, tá ligado? E continua mandando bem, né? Como vocês podem ver, o cara tá aí, nesse momento é o 14º colocado, tá jogando de Drytron. O Drytron ainda é um deck rogue, mas que é um deck forte pra cacete, competente, né? E só é horrível indo segundo, mais ou menos o mesmo caso do Phantom Knight. Então faz mais sentido jogar de Phantom Knight do que de Drytron. O lado bom é que o Drytron busca lência e não toma lência, então cabe você pesar. Próximo cara aqui é o Stay Free. Esse cara aqui, eu coloquei esses 3 decks, inclusive o dele aqui, eu acho que vale a pena a gente mostrar ali na tela do DB mesmo. Deixa eu ver aqui qual deles é ele. Eu acho que é esse cara aqui. Beleza, porque se a gente for olhar aqui, você vai ver que o último jogo dele foi de Dragon Link, depois foi o Eldritch, e esse Eldritch é um Eldritch Trap, tá? De Floodgate. Esse aqui deve ser alguma coisa Brave Token, Guardragon, Prankids, Guardragon, que no caso é Dragon Link, né? Prankids e Eldritch. Então, basicamente, nos últimos jogos ele tá testando várias coisas diferentes e não dá pra ver um padrão exatamente. Então, mas ele tá usando esses decks. Não sei se dá pra meter na conta aí, mas tá usando esses decks aí, é interessante, né? Que são decks que, né, são plausíveis. São, no mínimo, Tier 2. E o Prankids Tier 1. Próximo deck aqui pra se falar é o amigão, né, que pra se falar aqui é o Emily Louise Launzi, que tá jogando de Flanderize. Bem consistente de Flanderize nos últimos jogos. Esse cara aqui no formato passado, no formato passado não, né, no anterior, pelo que eu lembre, porque no formato passado ele não estava muito presente no Raiz do DB, mas antes da última banlist que limitou o gato, ele estava jogando, e até um pouco depois também, ele estava jogando muito ferrenhamente de Flanderize, de Evil Twin, tava jogando muito ferrenhamente de Evil Twin. Tanto que lá no Hit, no Yu-Gi-Oh! Scoop nem aparecia Evil Twin, aparecia deck indefinido, algo assim. E também passou a jogar de Drytron depois. Mas agora tá jogando de Flanderize de maneira bem consistente. E tá indo bem. Interessante ver o Flanderize sendo usado assim pela galera do High Hatred nesse momento. Próximo deck, o cara aqui, né, que é o Francesco Gigante, que lembro de pegar pra comentar os jogos dele, porque ele jogava de Invoke de Shadow, de Invoke de Dogma, né? E chegou a ficar em primeiro colocado no RSDB em 1 ponto, pelo que eu lembro, onde o rating tava bem alto. E tá jogando agora de Sky Striker, os últimos 20 jogos de Sky Striker. O próximo é esse amigão aqui, né? Druvis Bad, então tá jogando de Dragon Turbo. E é interessante, porque se a gente for aqui no perfil dele, você vai ver que tá listado como Red Eyes, o que é engraçado. Aqui, ó, tá, mas o último jogo foi de Flanderize, e aí mostra algum Hero, porque quebra ali o bagulho, né, quebra o Yu-Gi-Oh! Scoop, e ele não consegue mostrar qual é o deck, e aqui ele jogou outros jogos de Flanderize também. Mas esse que mostra Red Eyes e que mostra Hero, creio eu que sejam partidas, pelo menos o Red Eyes, o que eu abri, né, ele joga com um deck estranho que é basicamente um turbo de dragão, pelo que eu percebi, já que você vê ali, ó, vamos só dar uma zapeada aqui no jogo dele, rapidão. Obviamente não vou comentar o jogo dele aqui, né? Só pra dar uma zapeada. Vocês podem ver ali 40 cartas certinhas. E aqui que vocês podem ver, o maluco tá usando Red Eyes aqui, Mice and Souls, Floodgate, Super Pod. Então não tem como não ser algo diferente disso, né? Que é um Dragon Turbo, Good Stuff Dragon. Então o Mice and Souls é um bicho na mesa que consegue virar com qualquer outra coisa, que deve usar Sangan ou algo do tipo, que deve virar Anaconda, Dragon, Skill Drain, Super Pod, esse tipo de coisa, que é o que ele tá usando, né? Então é um deck estranho de citar aí, que obviamente não seria citado no jogo competitivo, mas tá aí, né? Então tô só mostrando pra vocês. Próximo deck pra se falar sobre aqui, ó, do vulgo malvadão,
obviamente o cara é brasileiro, tá jogando com um deck parecido com o do Paulo, né? O Brave Elvish, Cyberse, blá 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 blá, seguido pelo esse amigo aqui jogando de Prankids Hero, tá? Usa o DPE e não os Brave Token. Talvez use os dois. E o amigão aqui, o Zolika, tá usando o Sky Strike. Então, vocês podem ver, tem 3 Sky Strike aqui no top 25 do DB nesse momento, mesmo sendo o deck WTF Rogue e não muito mais do que isso. Além disso, o Ultra Black tá usando aqui o Flanderize, mais um, né? O quarto Flanderize. E por fim, o I Love Bree jogando de Brave Dragon Link, como eu falei anteriormente. É um deck bem interessante, vou fazer vídeo sobre. E ali, por fim, né? Mais um Dragon Link desse amigão aqui, o Tops, que é o 24º. E o Paradox, muito característico, jogando de Ignister há muito tempo. Inclusive, foi o primeiro cara que eu vi fazendo a jogada de Ignister passando de Topologic, ao invés de passar com Double Pop, né? Ao invés de passar com o Link 6 paradão lá. Então é um cara que joga pra cacete de Ignister e tem 2 Ignister mais ou menos, né? Que tá aqui no top 25 do DB. Mas enfim, galera, isso aqui é pra mostrar pra vocês os decks que estão performando melhor nesse momento no Dueling Book, no High Hit do DB. Isso diz algumas coisas, não diz tanto assim pra gente, né? Porque, na verdade, diz bastante. Porque, como vocês podem ver, o meta tá bagunçado pra cacete. Muito bagunçado. Não tem muito bem um norte pra você apontar. Mas a galera tá testando, tá tentando. E quando tá muito aberto, acontece isso que você tá vendo. Aparece Drytron, que não deveria aparecer. Tudo bem, em 25 jogadores não ia aparecer um Drytron. Pode ser que apareça. E eu acho que tá tranquilo, tá ligado? Mas eu acho que no torneio, assim, obviamente, o Flanderize não é um deck que performaria tão bem, tá ligado? Se você pegar o 16 ali, né, dizendo, vamos supor que são os 16 melhores do torneio, tá ligado? Olha como tá. 3 Flanderize, o Brave Elvish tem 2, você tem ali um DDD, um Dragon Link, um Sky Strike, um Ignister, um Dino FTK, tá ligado? Uma parada muito doida. Então, mais ou menos isso, tá muito bagunçado realmente, mas apesar de a gente ter as nossas convicções, é importante ficar ligado no que tá acontecendo, porque daí a gente pode tirar algumas conclusões interessantes e absorver algumas coisas legais, né? Mas enfim, por hoje é isso, espero ter entendido, espero que tenham gostado, como vocês achou, se gostou do vídeo, curte, se quer ver mais conteúdo assim, é claro, se inscreve, é isso aí, valeu, falou e até mais.